Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à live do canal Espírita, canal Espiritualidade e Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Nós estamos aqui no canal Espiritualidade e Vida, estudando a obra Nosso Lar. Obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Nós estamos terminando aqui o capítulo 16. Então, quem está acompanhando, quem está chegando agora e quer se situar onde nós estamos no finalzinho do capítulo 16, que é o encontro de André Luiz com a sua mãezinha. A mãe dele vem visitar André Luiz e eles têm uma conversa extraordinária, uma conversa espetacular. Nós estamos aqui chegando ao final dessa conversa, aprendemos tanta coisa. O ritmo do nosso estudo aqui é o seguinte: nós vamos lendo os capítulos e vamos comentando à medida que surge uma frase, um ensinamento, algo assim que mereça um destaque maior, e a gente comenta, traz para a reflexão de todos. Podem fazer comentários, podem fazer perguntas. Nós estamos aqui para refletir, é uma leitura em conjunto. Tem sido uma maravilha. Nós estamos estudando aqui essa obra maravilhosa, pretendemos estudar a série completa de André Luiz, nesse ritmo, né? Sem pressa, com despretensão. Nosso objetivo aqui é que a obra nos ajude a manter uma conexão, a arejar o pensamento, a aprender coisas novas. É uma obra sensacional, não é mesmo? Então vamos lá, peguem o livro Nosso Lar, estamos no finalzinho aqui do capítulo 16, num momento assim muito delicado, porque o André Luiz conversava com a mãezinha dele e ele pediu notícia do pai, pediu notícia das irmãs, pediu notícia da família, até que ele chegou o momento em que ele faz uma pergunta de algo que estava incomodando o André Luiz. Ele estava com muita saudade da esposa dele, saudade dos filhos, e ele então faz essa pergunta e percebe que a mãe dele se esquiva. Aliás, esse era um comportamento assim muito comum. Toda vez que ele perguntava para o enfermeiro Lísias, toda vez que ele perguntava para o ministro Clarencio, para pessoas ali da colônia, eles se esquivavam de entrar em detalhes da família que o André Luiz deixou. Afinal, já havia se passado 8 anos, desde que André Luiz deixou a vida corporal. 8 anos haviam se passado. Depois, nós vamos entender o motivo dessa escusa, o motivo pelo qual eles não entravam diretamente nesse assunto, e nós vamos perceber o quanto será difícil para André Luiz ter que encarar os fatos, que depois nós vamos saber quais são. Então, aguenta a curiosidade, segura um pouquinho, nós vamos ter um capítulo todo dedicado a esse momento em que André Luiz vai fazer uma visita ao seu antigo lar, à sua esposa, aos filhos. Aí nós vamos entender o que aconteceu, quais foram as mudanças e o quanto ele precisava se preparar emocionalmente, se preparar espiritualmente para as mudanças em curso. Então, aqui é exatamente isso, né? Ele pergunta da família e a mãe responde: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Olha o que a mãe fala: prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Então, a mãezinha dá o conselho. Vai ajudar? Precisa se preparar antes. Nós comentamos isso aqui, já lemos esse parágrafo, e nós usamos aqui uma analogia, uma metáfora.
Não é porque uma pessoa sabe nadar para ela que ela pode ser guarda-vidas em uma praia. Porque o guarda-vidas, além dele saber nadar para si mesmo, ele precisa aprender técnicas de salvar pessoas que estão se afogando. Não é a mesma coisa, né? É diferente de você nadar para você mesmo e você nadar em socorro a alguém que está se afogando. O risco é se a pessoa não souber técnica, se ela não tiver experiência em salvar pessoas que estão se afogando, o risco dela se afogar junto é muito alto. É muito alto. Então a mãezinha de André Luiz, com muita sabedoria, diz a ele: prepara-te em primeiro lugar. Prepara-te. Você precisa adquirir conhecimento, você precisa adquirir experiência, precisa adquirir prática no auxílio, o auxílio espiritual, o auxílio que os espíritos prestam a nós encarnados é um auxílio muito específico. Ele exige um preparo muito grande. Ele precisa que o indivíduo que se dispõe a atuar nessa tarefa socorrista, que ele adquira uma série de habilidades e, sobretudo, autocontrole. Né? Um equilíbrio emocional, um autocontrole, um comportamento adequado às situações. Então, tem uma série de coisas que nós vamos ver aqui. Né? Nós vamos ver. Essa conversa vai acabar e vai começar uma longa preparação de André Luiz. Muito bonita, por sinal. Muito bonita. E nós vamos perceber, ao longo da leitura do livro Nosso Lar, que o André Luiz, que está perguntando aqui agora, vai sofrer uma transformação tão grande, ele vai sofrer um aprimoramento, ele vai se aprimorar de tal modo que ele se transformará, ele não será mais a mesma pessoa. O André Luiz, quando chegar o momento dele visitar a família carnal, a família que está na vida corporal, ele será um novo André Luiz, um André Luiz renovado, um André Luiz já preparado, uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. Então, tudo tem um sentido, e é bonito que a mãezinha dele diz, né? Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões, olha que linda essa frase. Tem umas frases assim na obra de André Luiz, que são frases que a gente pode moldurar e colocar um quadro na parede. São frases de síntese, de profunda sabedoria espiritual. Olha o que a mãezinha dele diz. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, antes de trabalharmos na solução que elas requerem. O que isso quer dizer? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Não adianta querermos resolver uma questão quando aquela questão não está madura para ser solucionada. Então, quando a gente detecta isso, quando a gente percebe que a questão não está madura para um desfecho, para uma solução mais definitiva, a gente entrega a Deus em pensamento, ora, faz a oração, entrega a Deus e pede a Deus que Ele haja, que Deus possa agir no coração das pessoas, que Deus possa agir nas situações, até que a questão se torne madura para que a gente possa atuar. Então, é um conceito muito bonito aqui, é algo muito profundo, porque o que a mãezinha de André Luiz está ensinando para ele é que há uma parceria, há um trato, um acordo entre Deus e a criatura. Deus faz a parte dele e a criatura faz a parte dela. É o velho ditado, meus avós sempre diziam isso, né? É o velho ditado, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, tem uma parte que é nossa,
Só nós podemos fazer, é a parte que nos compete, e tem a parte de Deus. O que nós não podemos cometer o grande equívoco é de achar que nós vamos fazer a parte de Deus ou acreditar que Deus vai fazer a nossa parte. E aí isso não vai acontecer. Deus vai fazer a parte dele, nós vamos fazer a parte que nos compete. É uma parceria, é um acordo. A evolução se dá com o nosso esforço, mas também com a cooperação de Deus, com a providência divina, com a interferência divina, que sempre ajuda, que sempre desata os nós, que sempre cura as feridas, e isso demanda tempo. Tempo. Então, toda equação de resolução de problema tem um componente que é o tempo. Não adianta nós ficarmos afoitos querendo apressar o tempo, porque tudo tem um tempo, não é mesmo? Tudo tem um tempo. As pessoas mais antigas, né, mais experientes, diziam assim: olha, você não nasce com 2 dias, você não nasce com 1 semana, você esperou 9 meses na barriga da mãe para poder nascer, né? Em torno de 9 meses. Então, como é que vai resolver tudo precipitadamente, tudo na hora? Isso não existe. Tem questões que não podem ser resolvidas. Não dá para ser resolvido de imediato. Tem questões que não adianta você estalar o dedo e caprichosamente criar uma expectativa de que aquela questão vai ser resolvida imediatamente, porque não vai. Não vai. Né? E por mais que a pessoa se revolte, por mais que ela não aceite, vai esperar o tempo do amadurecimento, e a questão vai amadurecer e vai ser resolvida no tempo que é o melhor tempo. O melhor tempo. Né? Então, nada como esperar o amadurecimento da fruta para poder colher. Né? Para poder colher. Né? A Rosângela Santos está brincando aqui, está dizendo, ó, Deus seria mineiro? Não é? Quase isso, viu? Quase isso, viu, Rosângela? Vai devagar, vai comendo mingau pelas beiradas, dando tempo. Né? As coisas precisam de um amadurecimento, né? Ó, a Cirlei está pedindo para mandar um abraço para as irmãs dela, a Cláudia de BH e a Lucélia de Contagem. Então, um abraço para a Cláudia e para a Lucélia, irmãs da Cirlei. Sejam muito bem-vindas. Né? Vamos lá, então. Quis insistir no assunto. Então, André Luiz, ele quis insistir, né? Quis dar uma insistência, né? Como todo filho faz com mãe, para colher pormenores. Mas minha mãe não rescindiu nele, esquivando-se delicada. Então, a mãe dele saiu de fino, não quis entrar mais naquele assunto. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Então, eles ficaram ainda muito tempo conversando, muito tempo ali matando a saudade, convivendo. Mais tarde, ela despediu-se. Aí agora olha que interessante. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse, ele queria seguir, né? Não venhas, meu filho, não venhas. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso. Olha isso. Nos gabinetes transformatórios. Olha que interessante, hein? Então, ela já estava se preparando para o retorno. Interessante, não é? Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. É interessante, né? Porque o Clarencio cuidava ali do André Luiz, mas tinha também esse ministro Célio
que ajudou para que ela pudesse vir. A gente não sabe como ele ajudou. Nós não vamos saber, nós não vamos ficar sabendo qual foi a atuação desse ministro Célio. Mas é interessante como que as relações, como que a gente depende da cooperação de inúmeras criaturas para fazer algo. Então, a mãezinha de André Luiz, embora vivesse numa esfera superior, embora ela fosse um espírito já mais depurado, mais aperfeiçoado, ela precisava da cooperação para realizar as coisas. Né? Olha que bonito. Precisava da cooperação. Então, surgiu esse ministro Célio, tinha o ministro Clarencio, ela estava se dirigindo para o Ministério da Comunicação. Olha que interessante. Então, isso mostra que a mãezinha de André Luiz tinha uma rede de relacionamentos ali na colônia de Nosso Lar. E é a colônia de Nosso Lar que vai preparar a reencarnação dela. Não é isso? Então, como a Rosângela Santos está lembrando aí, é uma engrenagem do bem. Nós não vivemos isoladamente. Nós vivemos num conjunto de interações, de inter-relações. Por isso que é importante o trabalho em favor do semelhante, o trabalho desinteressado em favor do semelhante, porque aí nós vamos ampliando a nossa rede de relacionamentos do bem. Rede de relacionamentos do bem, do crescimento, da evolução. E isso, claro, foi o tema, a primeira coisa que a mãezinha de André Luiz disse para ele. Ele precisava trabalhar para ele ampliar a rede de auxílios dele. Se ele queria ajudar, se ele queria ajudar alguém, atuar em favor das filhas, dos filhos, da esposa, ele precisava angariar simpatia, angariar relações baseadas no bem, na simpatia, na justiça, para que ele pudesse ter cooperadores. E ele vai angariar. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver. Ele já está fazendo uma amizade bonita com o enfermeiro Lísias. Já está fazendo uma amizade grande. E o enfermeiro Lísias vai ajudá-lo muito. Vai ajudá-lo enormemente. Muito, 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 muito mesmo. Né? Terão outras personagens, nós vamos ver aqui, não é? Então, vamos lá. A Sônia Almeida está perguntando, ele encontra a mãe novamente? Encontra, Sônia, mas calma aí. Essas são cenas dos próximos capítulos. Lá na frente. Não é? Essa aqui é igual a novela. A gente tem que esperar o próximo capítulo. Então, vamos lá. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então, deixou ali aquele afago, aquela vibração de mãe, aquela vibração de carinho, e ela foi cuidar das atividades dela, porque o espírito superior tem muito compromisso, tem muita atividade. Né? E interessante que fica aqui desse capítulo esse auxílio fluídico que ela precisava para poder regressar ao órgão. Quer dizer, como que a gente não sabe das coisas? Eu não tenho a mínima ideia que auxílio fluídico é esse. Não, né? Isso aí é para entrar nos detalhes disso, saber exatamente do que se trata isso, a gente não sabe. Então, tem algumas informações que o André Luiz coloca assim e não entrou muito em detalhes. Talvez porque não estivesse autorizado a entrar em maiores detalhes a respeito dessas questões. Né? E aí nós entramos no capítulo 17. Chegamos no capítulo 17, um capítulo muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Olha, a Joceline está perguntando aqui, Haroldo, e o mentor espiritual dele, o que tutelou a sua reencarnação? Nós não encontramos com ele após a nossa passagem? Geralmente sim, Jocelyn, geralmente sim. Só que nós temos que imaginar o seguinte,
os nossos tutores espirituais não estão ali à nossa disposição, eles também têm compromissos, né? Eles também têm compromissos. Então, pode ser que tenha reencarnado, pode ser que ele tenha se elevado a alguma esfera superior, ou tenha se dirigido a alguma tarefa, né? Eles não estão ali full time, só à nossa disposição, não é assim que funciona, não é? Mas geralmente o comum é aqueles que patrocinam, que coordenam a nossa encarnação, estarem ali sempre nos acompanhando. A grande questão é, será que no momento da nossa desencarnação nós vamos ter preparo para enxergá-los? Essa é uma pergunta. Porque o André Luiz desencarnou, ficou 8 anos no umbral e não conseguiu enxergar a Clarence. O Clarence estava lá quase todo dia. Né? Então, olha que interessante. Ele não conseguiu enxergar. A mãezinha dele foi lá visitá-lo, Clarence foi lá visitá-lo, ele não enxergava ninguém, claro. Ele estava num ciclo de pensamento vicioso. Estava fechado em si mesmo. É o caso do pai do André Luiz. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 16. A mãe do André Luiz está indo lá, o Clarence está indo lá, uma série de benfeitores, e ele está enxergando alguém? Ele está aberto a perceber alguém? Não. Não estava. Interessante, né? Então vamos lá. Capítulo 17, capítulo muito interessante, cheio de ensinamentos, cheio de lances assim surpreendentes na obra. E o capítulo 17 se chama Em Casa de Lísias. Em Casa de Lísias. Então ele faz uma amizade com o enfermeiro Lísias, e o enfermeiro Lísias vai levá-lo para conhecer a casa dele. Então nós vamos ver que interessante. Que interessante. Então vamos lá. Em Casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias veio me buscar, a chamado do ministro Clarencio. Seguiu surpreso. Então o Lísias chegou lá e falou: André, Clarencio está te esperando. Clarencio quer conversar com você. Aí ele, surpreso, ficou surpreso e seguiu Lísias, não é? Foi na companhia de Lísias se encontrar com o ministro Clarencio. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor. Olha isso, hein, gente? Olha como é que o André Luiz vai se referir ao Clarencio. Magnânimo benfeitor. Olha isso. Olha isso. Magnânimo benfeitor. Então, vê a grandeza espiritual do ministro Clarencio. Esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável. Esse é o Clarencio falando. Doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Tirando lá os ministérios de natureza superior, você pode observar os setores. Olha que interessante. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última. E é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Então, que coisa maravilhosa, É o que a Regina Alice está falando aí. Estágio.
Ele vai fazer um estágio. Olha que coisa legal, gente. Está percebendo? Que coisa interessante. Então, o médico dele, Henrique de Luna, deu alta para ele. O tratamento está encerrado, está completo. E o Clarencio chamou, a gente imaginava que o Clarencio fosse ser rude com ele. Nada disso. Nada disso. Olha, você vai poder fazer, vai fazer um estágio. Enquanto você vai observar e aprender. Observar e aprender, não é? A Nívia está dizendo assim, ó, programa Jovem Aprendiz, exatamente, Nívia. André Luiz entrou no programa Jovem Aprendiz. Ó, observa e aprende. Porque às vezes a gente observa e não aprende nada. Então tem que observar e aprender. Recolher a lição. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. Então ele olhou para o Lísias assim, né? Igual a criança, cheia de alegria. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Ele ficou feliz. Ele ia poder trabalhar, auxiliar e, ao mesmo tempo, aprender. É um jovem aprendiz mesmo. Trabalha e aprende. Um estágio. Um estágio conduzido. Né? Então, e é vi que uma amizade exatamente uma grande amizade aqui entre o André Luiz e o Lísias, que o Lísias também ficou feliz, né? Ficou feliz com o desfecho desse caso aí do André Luiz, ficou muito feliz, né? E a gente sabe, né? Esses dois devem ter uma história grande aí no passado, já se encontraram, né? As pessoas não se encontram por acaso, não é mesmo? Né? Não se encontram por acaso. Então ele não cabia em mim de contente, era o início de vida nova. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou, tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Então, olha o cuidado aqui do Clarencio. Porque onde ele estava dormindo? Onde que ele estava ficando? Na enfermaria do hospital. Não, na enfermaria não. Num quarto do hospital, não é? Um quarto lá do hospital, onde ele estava sendo atendido. Mas ele não recebeu alta? Ele recebeu alta. Onde que ele vai ficar? Vai ficar onde agora? Precisa arrumar um lugar. Um quarto. Colocar as coisinhas dele, ele poder dormir. Um lugarzinho dele. Precisa de um canto. Então, olha que interessante. E aí o Clarencio diz, olha, eu vou consultar algumas instituições aqui do nosso lar que possam te receber. Um lugar onde você possa ficar. Não é? Agora, olha que bonito. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Olha que interessante. O Lísias recebeu ele em casa. O Lísias recebeu ele em casa. Né? O Gabriel H. Cruz está fazendo uma pergunta aqui.
Os espíritos dormem, Gabriel, dorme só até virar espírito puro. Depois você vira espírito puro, aí você não precisa dormir mais. Só até se tornar espírito puro. Até lá, meu amigo, até lá, o esforço é grande e a vida é muito semelhante à vida aqui da Terra. Né? Depois você fica puro, aí. Que aí não precisa encarnar mais, aí não tem mais contato com o corpo físico. Aí é uma vida que a gente não sabe como. Né? Então, até você se tornar um espírito puro, ainda vai passar por situações muito parecidas com a situação do encarnado. Fora o fato de encarnar, né? Fora o fato de reencarnar. Não é mesmo? Então, porque o princípio é nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Correto? Então, olha que bonito, gente. O Lisas falou, não, vou receber ele em casa. Olha que gesto de carinho, que gesto de caridade. Que gesto. Né? Ele ia ser recebido na casa do Lisas, a mãezinha do Lisas lá. Né? Ia cuidar dele. Olha que interessante. Você vê o que é a bondade, né? O que é a bondade? Né? Não, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Ah, que lindo, hein, gente? Que bonito, hein? Olha isso. Sempre que você recebe um amigo no coração, Jesus fica feliz também. Porque essa é a lei da vida, não é? Essa é a lei do universo. Né? A lei divina, ela estabelece a amizade, o respeito, o amor, a caridade. Não é isso? Espetacular, né? Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, emudece. Ele ficou mudo, ficou sem palavras, né? Deu aquele abração no Lísias e não teve palavra, não teve voz para agradecer o carinho, a assistência. Não é interessante? Ah, interessante, né? Olha que bacana. A Heloísa Lasmar está dizendo, o diploma do meu avô foi assinado, doutor Carlos Chagas. Que legal, Heloísa, que bacana. Interessante, hein? Poxa vida. Então, vamos lá. Aí, olha isso aqui, gente. Aí o Clarencio vai entregar um documento para o André Luiz. Olha isso. Guarde esse documento. Disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Então, não tem bagunça. Não tem indisciplina. Não é assim. Pessoa entra em qualquer lugar, entra em qual... Não. Não. Ele recebeu lá uma cadernetazinha e esses são os ministérios que ele podia entrar. Generação, auxílio, comunicação, esclarecimento. Ele não podia entrar no Ministério da Elevação e não podia entrar no Ministério da União Divina.
que são os ministérios superiores de nosso lar. Esses ele não podia entrar. E outra, esse passe dele, essa caderneta, essa credencial, tinha validade de 1 ano. 1 ano. Por quê? Porque André Luiz terá 1 ano para demonstrar se ele pode permanecer em nosso lar. Nós vamos ver isso, gente. É uma cena bonita. Nós vamos entender isso. Isso aqui é uma colônia organizada. Organizada. Né? Organizada. Não tem baderna aqui, não tem bagunça, não tem isso. Disciplina, respeito, caridade. É importantíssimo isso. Importante a gente fixar isso. Então, deu a cadeiretinha para ele. Decorrido esse tempo, ou seja, depois de 1 ano, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Instrua-se. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Ou seja, você está aqui desencarnado, mas você não é um espírito puro, então você vai ter que reencarnar. Então, aproveita esse período que você está no mundo espiritual. Aproveita. Aproveita porque ele é fundamental. Fundamental. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Ou seja, não perca tempo. Instrua-se. Bonito, né? Lísias deu-me o braço e saí enlevado de prazer. Ele saiu, né? Abraçado com um amigo dele, Lísias, com a cadernetazinha, validade de 1 ano, passaporte, visto de estudante. Não é? Visto de estudante. Então, olha que interessante, né? Bacana, não é? Saiu todo feliz, todo feliz. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção cercada de colorido jardim. Não, jardim. É aqui? Exclamou o delicado companheiro. É aqui. É o Lísias, né? Falou, é aqui, André. Essa é a casinha da minha mãe, né? E com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Bacana, né? Fez um trocadilho, né? Então o Lísias fez uma brincadeira, um trocadilho. É o nosso lar dentro de nosso lar. Legal demais, né? Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona, né? Uma mãe, uma mãezona, né? Uma senhora, uma mãezona, né? E aí foi lá receber o André Luiz, era a mãezinha do Lísias, né? Nós vamos ver aqui. Aí o Lísias, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Que bonito, né, gente? Que bonito, né? Que coisa linda. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Olha isso, gente. A postura. É isso mesmo, Laura. Olha a postura. Nobremente. Seja bem-vindo, amigo. Olha, postura de mãe, dona da casa, não tem? Percebe? Postura, nobremente. Ela é a matriarca, é a mãe. Não é? Seja bem-vindo, amigo. Esta casa é sua. Que coisa, hein, gente?
Que coisa, bonito demais, né? Bonito demais. Tem uma perguntinha aqui, gente, já tem duas. A Cícera Mello está perguntando, como faz para participar do estudo do Isaías? Cícera, entra lá no espiritismo.tv. O estudo do Isaías eu faço para o Instituto Ser. Então, só você entrar lá, portalser.org ou o espiritismo.tv. Lá tem o estudo de Isaías, tem o estudo de Gênesis, tem o estudo de Levítico, tá bom? Fica lá no espiritismo.tv, no Instituto Ser, tá? E abraçando-me, olha que interessante, né? Então ela nobremente abraçou André Luiz e falou: soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Ah, gente, demais, hein? Essa demais, gente. Olha a nobreza dessa senhora. Olha o cuidado com as palavras. Olha que palavras bem colocadas. Ela não disse assim: soube que sua mãe não vive aqui. Agora eu serei sua mãe. Ela não falou isso. Seria indelicado. Seria indelicado. Porque poderia passar a impressão de que ela está querendo substituir o lugar da mãe de André Luiz. Olha a delicadeza dela. Soube que sua mãe não vive aqui. Olha isso. Nesse caso, terá em mim uma irmã. Uma irmã, porque eu não vou substituir sua mãe. Eu vou ser sua irmã espiritual com funções maternais. Uma irmã mais velha com funções maternais. Ou seja, vou exercer um papel de mãe. Não vou substituir sua mãe, mas vou exercer um papel de mãe. Olha a delicadeza, olha a nobreza. 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 É por isto que Kardec diz assim: no mundo espiritual vigora, olha isso, uma nobreza intelecto-moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais preparado intelectualmente ele é e mais preparado moralmente ele é. Então o espírito vai adquirindo uma nobreza, uma grandeza. Uma grandeza. Né? E ele emana, ele irradia o quê? Respeito. Respeito. Não é? Então, isso mesmo, a Miriam de Moura está dizendo, cargo é cargo, função é função. Exatamente. O cargo de mãe era da mãezinha de André Luiz. Agora, a função de mãe poderia ser exercida por Dona Laura. Nós vamos ver o nome dela aqui. Nós vamos ver. Né? Interessante, né? É. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Olha isso. Olha isso. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento. Então, o André Luiz ficou comovido. Quem não ficaria? Quem não ficaria comovido? Mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Olha que interessante. O fato do espírito ser superior não significa que ele perde o bom humor, não, gente. Evolução espiritual não é cara fechada, não, hein? Tem muita gente que acha que evolução espiritual é cara fechada, emburrada. Não. O espírito superior, ele é nobre, mas ele tem bom humor. Ele ri, ele brinca. É claro que brincadeiras de bom tom, né? Brincadeiras nobres.
né? Jamais brincadeiras ofensivas, brincadeiras agressivas. Não é isso? Não é? Então, interessante, não é? Que coisa linda, não é mesmo? Um bom humor, aí, bem-humorada. Ela disse assim: está proibido de falar em agradecimentos. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da Terra. Ah, que fantástico! Deu uma alfinetadazinha em todos nós encarnados. Não é? Que aqui a gente, cheio de convenção, cheio de convencionalismo, cheio, às vezes, de artificialidade, não é? Às vezes aquela educação que é puro artifício. E aquela falou, não, meu filho, agradece não. Não. Não faz discurso de agradecimento, não, só vai me lembrar a superficialidade da Terra. A superficialidade da vida no mundo corporal. Aqui, o que reina é a sinceridade, a transparência espiritual. Não é? Reina. Então, muito engraçado, né? A Lorena Soares está dizendo, o Chico era muito alegre, dizem, mas demais, mas era alegre demais, não é? O Jerônimo conta isso, o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que era paraplégico, tinha paralisia, só mexia o rosto, né? Diz que uma vez foi visitar o Chico e aí conversaram e tudo, e na hora que ele estava indo embora, o Chico virou e falou assim, Jerônimo, muita pá. Aí o Jerônimo falou assim, paz, né, Chico? Muita paz, né? Ele falou, não, meu filho, paz não, pá, para você não parar de trabalhar, muita pá. Pá, instrumento de cavar, de trabalhar. Muita pá, não é muita paz, não. E aí o Jerônimo riu, e achou, e ficou, né, alegre. Lá, e ó, a Débora Cristina lá de Ituiutaba, o Jerônimo é lá de Ituiutaba, né? Maravilhoso, né, gente? Então tem esse humor, mas é um humor fino, né? Um humor nobre, um humor que não agride, não ofende, né? Você ri, acha graça e é muito gostoso, né? Bom, entramos. Ele entrou. Ah, não, desculpa. Aí o André Luiz riu, né? Rimos-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Olha isso. Então, que Deus traduza esse meu agradecimento em bênçãos de alegria e paz para vocês. Desejou ali que Deus abençoasse a dona Laura e o Lísias pelo carinho que ele estava sendo recebido. Carinho com o qual ele estava sendo recebido. Né? Entramos. Agora, como é que era a casa da dona Laura, né? Todo mundo curioso, né? Como é que é a casa? Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Móveis quase idênticos aos terrestres. Gente, quem tiver com dificuldade para entender isso, vou dar uma dica aqui. Mas móvel? Como assim? O espírito vai sentar no chão? Vai sentar no chão? Vai deitar numa nuvem? Né? Então, quem tiver com dúvida com relação a isso, vá lá na obra básica, no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, e procura lá um capítulo chamado Laboratório do Mundo Invisível.
laboratório do mundo invisível. Então, gente, outra coisa. Vá lá no livro A Gênese, no livro dos Espíritos, e lê os capítulos que falam da matéria. Então, gente, só existe uma substância material no universo. É o fluido cósmico. E o fluido cósmico é suscetível de infinitas combinações. Então, existe matéria em infinitos estados vibratórios. Não existe matéria só aqui no nosso plano. O nosso plano é o mais, talvez, o mais denso. Talvez. Porque se você examinar um buraco negro, a matéria é muito mais densa num buraco negro do que aqui na Terra. É muito mais densa. Então, existe matéria em infinitos patamares. Então, existe matéria nos mundos celestes. É fluido cósmico. Fluido cósmico. Então, vamos parar desse negócio de achar que só tem matéria aqui no mundo corporal. Isso é um grande equívoco. É um grande equívoco. Não é? É isso? Abel Gabrich está perguntando. Pessoal, deu uma travadinha aqui, né? Nós aprendemos aqui quando a gente lê o capítulo do umbral, e o umbral começa na crosta planetária. Eu morro de rir, porque todo mundo fica assim, eu tenho medo de ir para o umbral. Não, você já está no umbral. O umbral começa aqui, na crosta terrestre. Nós já estamos. Né? Você pode ir para um lugar pior no umbral, mas no umbral nós já estamos. A crosta planetária já é o início do umbral. Não é? Não é o que nós aprendemos lá no capítulo do umbral? O umbral começa na crosta, então nós já estamos, você já está no umbral. Nós temos que fazer um esforço para não piorar. Não é? Não é isso? Não é? Bom, agora, quem tiver em dúvida com relação a corpo espiritual, as mudanças do corpo espiritual, o perispírito é um corpo também material, ele é mais fluido. Quem tiver em dúvida com isso, pega o livro Evolução em Dois Mundos. Lá no finalzinho do livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai explicar isso, que o perispírito é um corpo. Na verdade, o nosso corpo físico é uma cópia do perispírito. Uma cópia. Então, ele é um corpo. Ele é um corpo. Além do perispírito, André Luiz diz que nós temos ainda um corpo mental. Então, tem um corpo físico, um perispírito e um corpo mental. Esses corpos são materiais, gente. O perispírito tem célula. É um corpo. É um corpo. Ok? Só para a gente não... Só para a gente entender como funciona. É isso? Então, a gente vai parar por aqui hoje, porque já está quase chegando. Eu tenho uma outra live às 21 horas, né? Eu tenho que terminar uns 5 minutinhos antes para dar tempo aqui só de desligar e acessar a outra. Mas semana que vem a gente continua aqui, vamos examinar um tanto de coisa. Eu vou pegar uns textos, vou trazer algumas referências para a gente poder estudar sobre a matéria, não é? E nós vamos aprofundar nisso aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo, muita paz aí na sua casa, no seu coração. Até quinta-feira que vem, 20 horas,
horário de Brasília. Hoje nós estamos aqui 2.105 pessoas acompanhando a live. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui no mesmo horário, 20 horas, horário de Brasília. Um abraço para todo mundo.